Meu Deus, pega. Então disse Faraó a José: eis que me mandou um sonho, estava em pé, na beira do rio. Eis que subiram um rio 7 vacas gordas de carne, formosas em vista, bastaram no prado. Só. Aí você vai no 38, versículo 38. Só. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como esse, eis que haja o Espírito de Deus. Meu Deus. Irmãos, depois eu vou postar a palavra completa no título do texto, para os irmãos conseguirem entender, né, para quem não é muito familiarizado com a Bíblia, conseguir entender. Né, quem já está careca de saber da história de José. E até que nem eu, já não tenho cabelo mais. A história de José, ela começa assim. Eu resumindo, José foi traído pelos seus irmãos, que tinham inveja dele. Aí por isso ele foi perseguido, ele foi menosprezado. Por quê? Porque eles sabiam que José tinha algo diferente. Quando José contou o sonho dele para os irmãos dele, o que os irmãos dele falaram? Então quer dizer, José, que você vai governar a gente? Então já começa por aí. Quem te persegue é porque não aceita o teu chamado. Quem te persegue é porque não aceita você governar sobre eles. Porque José teve um sonho ao qual ele estava governando. Ele era acima dos seus irmãos, da sua família. E os seus irmãos ficaram com inveja. Irmãos, não liga se quem te perseguir for teu pastor, teu pai, tua mãe, teu irmão, o irmão da igreja. Não liga, porque esses que te perseguem é aqueles que enxergam o teu chamado, mas não aceitam. Aconteceu isso com José, na época nem era que nem hoje. Naquela época o povo poderia ter mais fartura. Naquela época você poderia ter sua casinha, criar uns gados, né? Na época não era que nem é hoje, né? Hoje em dia uns abrem tabacaria, quem é do mundo, outros abrem mercado, outros vendem pastel, outros vendem batata, vendem coxinha. Não, antigamente era mais tudo primitivo. O povo tinha suas vendas, mas qualquer um poderia prosperar ali, se estivesse diante da palavra do Senhor. E os filhos de Jacó, eles cresceram conhecendo o Deus que Jacó servia, pai de José. Mas o problema deles não era a prosperidade, o problema deles era ser governado pelo seu irmão caçula, ao qual o pai deu até a túnica de muitas cores para ele. Só que o versículo que a gente leu, o capítulo que a gente leu, mostra que ali José já tinha passado por um monte de coisa. Já estava preso, já tinha passado por calúnia, por afronta, por levante, por contenda, por injúria, por difamação, já tinha passado por tudo. Ali era onde Deus queria concluir a bênção sobre a vida dele, que era o quê? Fazer ele ser governador do Egito. Deixa eu falar algo para você. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Deus manda te dizer para você receber a tua bênção. Assim como José estava no lugar certo e na hora certa, na hora que Deus quis abençoar. Mas irmão, eu não sou obrigado a sofrer. Como é que você vai amadurecer? Como é que você vai amadurecer? Como é que você vai ter casca para você administrar, sendo que você ainda fica com esse senso dentro de você dizendo: fulano não gosta de mim, fulano me persegue, quando eu prosperar eu vou esfregar meu dinheiro na cara dele, eu vou andar arrumado, vou mostrar para todo mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando eu vou ajudar para mostrar que eu posso, que eu faço. Ei, isso não é sentimento de crente. É por isso que Deus precisa fazer você descer, para Deus fazer você subir. Primeiro você desce e depois Deus faz você subir.
uma liderança. Então você não pode fazer o que você quer. Você não pode caminhar na onde você quer. Você não pode pensar, se fosse no dia de hoje, a Bíblia diz assim, tudo que José fazia prosperava, porque ele era cheio do Santíssimo Espírito de Deus. Ele era cheio. Hoje, se você vê um crente cheio, o pastor vai lá e fala assim, ó, amanhã eu quero ver você na oração. Ixi, eu nem vou mais para a igreja. Não vou mais, não preciso do pastor, porque eu sou cheio, eu vou lá na outra igreja eu vou ser reconhecido, tudo que eu fizer eu vou ser próspero. Por quê? Por quê? Porque eu sou cheio. Só que o povo esqueceu que José era escravo. José era preso a uma ordem. Então, se ele era escravo, ele era servo, ele era preso em uma ordem, Deus estava querendo que ele fosse cheio da onde ele estava. Que onde que ele estava? Na prisão. Porque hoje em dia, crente é cheio, já quer o quê? Já quer fazer turnê. Não, já quer fazer turnê. Não, eu vou entrar lá na biqueira, porque eu vou entrar na biqueira, 5 traficantes vai aceitar Jesus. Eu vou entrar no prostíbulo, porque eu vou trazer todas aquelas meretrizes, todas vão estar crente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus vai me honrar. Amém, isso daí é ser de obra. Só que Deus está falando com José aqui. Não adianta você correr. A plenitude dos céus só vai descer na tua vida. Você só vai prosperar quando você for obediente àquilo que Deus te fala. Aleluia. Deus falou assim, José, você vai entrar no lugar, eu conjecturando, José vai entrar num lugar onde ele é dado como preso, dado como escravo, vão xingar ele, vão caluniar ele, vão cuspir, vão fazer o que quiser, porque ele é um escravo. Mas o que eu tenho para ele é um trono. Sabe o que Deus está dizendo? Não chegou o tempo de você estar saindo em tudo quanto é tipo de bandeira, não. Chegou o tempo de você estar no calabouço ou na masmorra. Não chegou o tempo de você querer sair fazendo turnê porque você não tem raiz, sua raiz está fraca. Chegou o tempo de você fazer a vontade de Deus e ir, aleluia, ser usado lá no meio daqueles que necessitam. Porque eu não sei o que acontece com os crentes, começam a ganhar dom, já quer sair do meio dos pobres, que é no meio dos ricos. Meu Deus. Eu não sei o que acontece. A gente sabe que a obra do Senhor, tem muito irmão, aleluia, que deixa de ajudar o outro, mas o irmão ele começa a receber muito dom, o que ele fala? Eu vou lá no Alphaville, vou dar uma profetada e vou ganhar um dinheiro. Eu vou lá na Globo, eu sei que no SBT, eu sei que Deus vai me usar para falar alguma coisa, eu já vou ganhar um status. E o pobre da favela? E o preso da cadeia? E o moribundo doente no hospital? E aí os jovens que estão no baile funk, como é que fica? Meu Deus. Como é que fica eles? Então quer dizer que Deus só levanta a pessoa cheia para poder levar para os ricos? Não! Jesus ele veio para aquele que necessita, seja rico ou seja pobre. Mas Deus ele está dizendo, se, aleluia, Deus deixasse José debaixo da guarda dos pais, José ia crescer estragado. Verdade. Filho de pai, filho. A Bíblia fala que ele era filho da velhice. Filho da velhice. Você já imaginou? O pai e a mãe quebram nós quando é mais novo, né? Mas quando vem neto, acabou. Não é assim? Por quê? Porque ele já está velho. Aí você imagina Jacó fazendo de tudo ali para reger sua família, mas aí quando ele tem um filho na vida, isso é como se fosse o neto. Ele já está com o coração morto, já está sofrido. Entendeu? Então a energia que ele tinha para aplicar certas autoridades, ele ia ser mais. A Bíblia diz que era filho da velhice, então ele vai ser mais mole que o outro. Meu Deus. E a história todo mundo já sabe. Ele foi traído pelos seus irmãos, um queriam matar. Entenda, nem todos aqueles que dizem que são seu amigo são seu amigo. Eles falam que são seu amigo, mas eles estão na cabeça deles. Eu quero matar aquele cara ali. Aquele cara ali não pode ser melhor do que eu. Então eu tenho que matar ele. Mas aí vem outros que não é ruim. Não é diferente, mas não é tão ruim. Ele fala, não, vem nós matar, o que nós vamos fazer? Vamos, joga no poço. Vamos vender para os escravos. Entenda, nem todo mundo que quer te ofuscar realmente é teu inimigo. Muitas das vezes vai ter pessoas que vão te motivar para o sofrimento para você amadurecer. Porque tinha o irmão de José que ele falou, não vou matar, não vou vender ele como escravo. Foi ruim para José? Não. Não foi ruim para José.
Por quê? Porque ali foi onde José foi forçado o caráter dele. Foi forjado. Aí você chega e fala assim, eu fui conversar com um profeta, eu fui conversar com uma profetisa, e essa mulher ou esse homem pegou e falou para mim que era para me voltar do lugar onde eu saí. Mas eu não quero lá! Por quê? Porque é humilde, porque é simples. Entenda, enquanto você não passar pelo calabouço ou pela masmorra, você não vai prosperar. Vai bater cabeça, vai bater testa, mas enquanto você não estiver naquele lugar de humilhação, Deus não vai te prosperar. Verdade, Deus. Porque às vezes o povo acha que é Davi, né? Saul, quando pensa que é Davi, Davi fugiu, pum, e Deus já fez uma obra na vida dele. Por quê? Porque Deus já tinha levantado um rei em Israel. Aleluia. E Deus várias vezes provou, testou o coração de Davi, então trabalhar foi diferente. Mas Deus está dizendo aqui, é com mimado, Davi não era mimado, não. Davi matava um leão e um urso por dia, derrotou Golias, expulsava os demônios de Saul enquanto tocava a água. Saul, querendo matar ele só, opa, era assim. Então Davi tinha maturidade. Não adianta você falar, para aquele lugar eu não volto, aquele lugar é pobre, aquele lugar é imundo, e fulano não tem nem autoridade, nem diferente dos pastores. Não adianta você querer pular degrau, você querer pular obstáculo, porque Deus ele está dizendo, só vai chegar na governança, só vai ser abençoado quando passar pela escravidão. Aleluia. Aí Davi, tem gente que quer se comparar que nem Davi. Aí eu vou pro campo, aí vê o leão sair correndo. Aí eu vou pro campo, aí vê o urso, misericórdia, sai correndo. Aí eu vou pro campo, aí vem Golias. Meu Deus, isso daí é só para um sonho de profeta, eu sou pequenininho, aí corre. Aí vem Saul, vem ele olhar para Saul e vai ser endemoniado, ele quer fazer aliança com Saul. Se eu fizer aliança com Saul, eu não vou ser perseguido, mas você tem que entender que nem Nabucodonosor, ou você ia para a fornalha, ou você adorava. Quem faz aliança com o inimigo é assim: ou paga o preço e vai para a fornalha, como crente, e Deus exalta no final, e livra de todo mal, ou se prostra e se corrompe. Então não adianta você fazer aliança com Saul para evitar perseguição. Muito pelo contrário, você só vai atrasar o teu chamado. Você vai atrasar o teu chamado. E além de você atrasar o teu chamado, quem está ao teu redor vai sofrer. Porque o Egito dependia de José. Aleluia. Porque Deus ele já criou um plano estratégico, irmão, para poder exaltar o servo, para poder mostrar para aquele povo que ele era Deus. Então Deus já tem tudo esquematizado ali, ó. Eu fico imaginando o Senhor assim, ó, lá no céu, no Santíssimo Trono de Glória, né, que é o Senhor, ele pensando, no ano tal, vai vir uma fome, vai ser 7 anos de fome. Aí aqui eu vou colocar um governador. Eu fico imaginando, viajando, fazendo os planos. Aí vai ter fome. Aí eu dei a potência para o Egito. Porque quem deu a potência para o Egito foi Deus. Só que aí eu já vou colocar um servo do meu lado. Porque esse meu servo que vai estar lá, automaticamente o meu povo vai vir para o Egito, vai se multiplicar e vai virar escravo. Que nem eu disse para Abraão, que veio lá atrás, irmão. Aí, Abraão, aquilo que eu falei lá para trás, Abraão não está vivo, mas quem lê a história vai ver que se cumpriu. Aí o povo vem para o Egito, se torna escravo, e eu levanto o libertador, quebra o Egito, e eles vão ver que os deuses dele não é nada. Acabou. Glória a Deus. Aí eu fico imaginando Deus fazendo o plano, mas lá do outro lado, lá tem o José. Oi, eu não vou voltar para lá. Aí eu não vou fazer. Aí fulano é chato. Peraí. Na Bíblia, Faraó é reconhecido como o quê? O próprio demônio, não é? Não é. Mas Deus entregou seu servo na mão dele, não foi? Por quê? Foi porque ele precisava aprender. Ele precisava aprender. Se ele não passasse pela masmorra, pelo calabouço, se ele não passasse pela vergonha, porque para quem era na época judeu ou hebreu tem a barba raspada, tem a barba dele raspada. Se ele não passasse por essa humilhação, ele não seria o verdadeiro governador. Aí ficaria lá, eu não vou.
Aí Deus fala assim, como você vai amadurecer? Como que você vai amadurecer, pelo amor de Deus? Porque é fácil você só subir numa igreja, você só subir no altar e pregar. Você vai lá, chega aqui. Pastor, que horas que é a palavra? Irmão, a palavra aqui é 8h30. A pessoa chega 8h20, um exemplo. Você chega 8h20, você prega, você ora, você vai. Mas e na hora que Deus quiser te usar para curar um câncer? Para expulsar uma legião? Para entregar uma revelação? A hora que Deus quiser te usar, aleluia, para poder segurar o ministério nas costas, porque Deus faz isso. Deus te levar lá no meio daquele povo que já está destruído espiritualmente, sem esperança. Você entra na igreja, o peso já vem nas tuas costas, vai fazer o quê? Vixe, nessa igreja eu não volto nunca mais. Deus não tem negócio com moleque, irmão. Deus não tem negócio com moleque. Eu vejo na Bíblia Deus colocando lá Salomão, que era novo, Josias como criança, Jeremias como criança. Pô, Josias tinha 8 anos. Mas Deus trabalha assim, ó. Deus não trabalha com moleque que faz molecagem. Deus trabalha com criança, com moleque, desculpa o termo da palavra. Deus trabalha com pessoas assim que lá na frente querem virar homem e mulher de Deus. Aleluia. Não, mas eu não vou, porque fulano é muito chato, porque fulano é não sei o quê, e a doutrina blá blá blá. Deixa eu falar para você. Se doutrina matasse crente, eu não estaria vivo. Se doutrina matasse crente, Jesus não estaria vivo. Ele nem ia morrer por ser crucificado, ele ia morrer por causa da doutrina. Se a doutrina matasse crente, o povo não ia morrer na invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, o povo teria morrido antes. Se doutrina matasse crente, o inimigo do povo de Deus não ia nem precisar subir até o povo de Israel para destruir ele. Ele falou, não, deixa eles aplicar a doutrina que eles vão morrer sozinhos. Muito pelo contrário, a doutrina fortalece o crente. A doutrina faz o crente ser mais elevado espiritualmente. Aleluia. A doutrina espiritual que está na Bíblia, não a doutrina do homem. A doutrina do homem, ela mata. A doutrina do homem, ela fere. Então, para você diferenciar a doutrina do homem com a doutrina de Deus, basta você ler a Bíblia. Leia a Nova Aliança, de Mateus a Apocalipse. Porque lá em Atos 2 diz que quem segue a doutrina quem seguir a doutrina dos apóstolos, do apóstolo até a igreja prosperar. Então, se Deus deu aos apóstolos a doutrina para continuar, o que está escrito vale, o que não pode. Aí você entra na igreja, a igreja não pode ter barba grande. Você fala assim, mas peraí, onde que está escrito? Ah não, lá naquela passagem diz que homem com cabelos compridos é confusão. Mas peraí, barba não é cabelo, barba é dado como pelo. Cabelo é isso aqui que eu não tenho mais. Você lembra aqueles homens que gostam de deixar aqui descendo assim a cintura? Aqueles cabelão? Aí a Bíblia fala que isso é confusão. Isso é confusão. Mas em nenhum momento a Bíblia abomina ter barba grande, em nenhum momento. Se alguém achar na Bíblia algum versículo mostrando que quem usa barba é desonroso a Deus, me mostra que eu tiro a minha. Você não encontra. Aí pega lá um versículo furado, porque é um povo gentil, vai lá e fala assim, ó, mas aí se você usar barba, eu já ouvi isso, você vai ser parecido com um judeu. Eu falei, que bom. Eu sou cristão, mas se alguém achar que eu tenho pelo menos a doutrina do judeu, eu estou feliz. Oxi. Tá bom não? Pega um judeu hoje, um judeu doutrinado. Você pode pôr o que for para ele não se corrompe não, filho, porque ele tem a noção de que o Deus dele é o Deus verdadeiro. E acabou. Mas cada um na sua fé, quer para ser judeu seja, quer para ser cristão seja. Aí vai lá e coloca um monte de doutrina. Ó, a mulher tem que usar burca. Mas peraí, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que a mulher tem que ter pudor, modéstia, decência, não se vestir. Mas burca não. Ah, mas os muçulmanos nós somos crentes. Mas então entenda, a doutrina do homem mata, mas a doutrina de Deus vivifica. Só que aí Deus vai pegar e fala assim, ó, eu vou colocar meu servo José para ser governador do Egito. Aí vai lá e vem Faraó, eu tive um sonho. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Estava ali na beira do Nilo e tal. Aí 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Ou seja, a magreza representa a fome, a peste, a miséria, devorando a fartura. E as espigas também. Aí ele vai lá e Deus fala assim, eu já estou trabalhando. Já estou trabalhando.
Aí nesse Deus eu falo assim, eu estou trabalhando, aí vem o faraó. Aí vem José e fala assim, ó, o seu sonho é esse. Eu vou te dar uma tática. Faz isso e faz aquilo. Na hora o faraó olha e fala assim, achei que eu estava procurando. Eita. Aí ele vai lá, chama os pessoal, fala assim, tá vendo aqui, ó? Não tem ninguém igual ele. Não tem ninguém igual ele é diferente. E começa a elogiar José. Então, ó, abaixo de mim, que ele se achava Deus, os faraó, abaixo de mim, você tem todo o poder. Vou te levantar como governador da terra do Egito, ou seja, mandava e desmandava. Mas para você receber esse elogio, você tem que passar pela humilhação que José passou. Jesus. Para você receber essa gratificação, você tem que ser humilhado que nem José foi. Para você receber esse cargo e ser reconhecido, você tem que ser escravo de uma doutrina, de um regimento, e Deus vai te honrar. Aleluia. Aí Deus entrega José na mão de Faraó, o endemoniado. Faraó era endemoniado. Você lê a Bíblia, colocou lá. Só que isso daqui era mais ligeiro, porque estava nos propósitos de Deus. Hoje Deus pega a crente e coloca na mão de pastor. Aí o pastor aplica uma doutrina. Aí eu estou sofrendo, eu vou morrer. Oxi, você está na Bíblia, você não vai morrer. Você está doendo porque é rebelde. Quando você alimenta muito a carne, o que vai acontecer com você? Se falar para você, ó, você assiste 3 horas de novela, assiste 2 horas uma, meu Deus, o pastor é religioso. Não, filha, você assiste 3. Você assiste 2 e 1 hora você ora. O pastor não está falando para você não assistir, é para você diminuir, ora mais. Porque se você não diminuir, você não ora. Não ora. Faz o teste, fica assistindo Netflix de madrugada para ver se você ora depois. Não ora. Você não vai orar. Fica lá no YouTube, lá no Shorts, lá vendo lá, fica no Kawaii, no TikTok, você vai ver se não ora. E se você ora hoje, amanhã você vai ficando mais fraco, daqui a pouco vem falar assim, meu Deus, eu tomei um tapa do diabo, eu nem sei que eu tô assim. Eu sei, porque você alimentou a carne. Aí vem o pastor e fala assim, ó, a partir de hoje, biblicamente falando, a doutrina é essa, tem que estar na Bíblia. Nossa, esse pastor é tão religioso, né? Tem gente que tem até alergia da parede ser branca. Tem gente que tem alergia da parede ser branca. Você chega e fala assim, pô, ele chega na igreja, nossa, mas essa parede tá muito branca, né? Como assim? Mas tá muito branca, você podia pôr um neon. Você podia pôr... Não, melhor não tem nem um preto, põe um passo qualquer coisa. A pessoa vai começar a ter alergia àquilo que é correto. Não, pincha, mas é melhor que branco. Porque se fosse pelo menos pintadinho, vai ficar até bonito. Não, pincha, porque a pessoa começa a ter alergia do que é correto. Por quê? Porque ela começa a andar do jeito que ela quer. Pessoa que anda do jeito que ela quer, além de não cumprir a promessa, prolonga o sofrimento de quem está ao redor dela. E aquele povo que está esperando cumprir a promessa, Deus começa a pegar o peso desse povo e jogar nas costas. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Se Moisés não quisesse se libertar, só você ver a passagem de Gideão. Era para Gideão liderar o povo, ele não quis, ele morreu. Lê na Bíblia. Aí Moisés chega e fala assim, Senhor, eu não vou libertar esse povo não. Deus fala assim, tá bom, Moisés, eu vou demorar mais 40 anos para levantar outro. Mas eu também vou levar você, aí moscando, dormindo, você não vai ficar. Eu vou levar você, meu povo vai sofrer, mas você também vai sentir o sofrimento do meu povo por ser rebelde. Tem pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra. Só que Deus envia você para cá e você só está pensando em banner, em honra, em glória. Acho que é Jesus da terra. Nem Jesus quis honra, nem Jesus quis glória. Não, eu vou ali porque ali eu vou ser visto. Eu vou ali porque assim eu vou ser lembrado. Eu vou ali porque eu vou ser notado. Irmão, toma vergonha na cara. Irmã, toma vergonha na cara. O evangelho ele não é status. O evangelho ele é cirurgia. O evangelho, aleluia, ele é transformação. O evangelho ele é cura. Ele é mudança de vida. Aleluia. Glória a Deus.
enfeita a voz, louva, canta que nem eu, assim, todo destrambelhado, né? Canta e ainda sai bonito. Mas e a unção? Não tem a unção, porque não passou pelo Egito. Não passou pela mão do faraó. Não passou pela calúnia, não passou pela afronta. Davi, Deus permitiu que ele fugisse, porque Davi era um cabra macho. A Bíblia mesmo diz que Davi não teve nenhum outro pecado a não ser o que ele cometeu no adultério. Então Davi era um cabra macho. Até quando Deus pegou e falou assim: Davi, eu entreguei Saul na tua mão para você matar ele lá. Você fala nos dias de hoje. Que? Porque o irmão ia passar a espada no pescoço de Saul. Mas não, Davi foi provado porque Deus sabia o coração que ele tinha. Já José foi criado diferente de Davi. Davi foi criado no meio das ovelhas. Davi foi criado debaixo da responsabilidade. Davi foi criado debaixo da coragem e do ensinamento doméstico. Que é cuidar das ovelhas. Quem não sabe o termo da palavra doméstico. Já José não. José ele fazia umas coisinhas enquanto ali, mas ele era querido pelo seu pai. E Deus falou: eu preciso moldar esse cabra aí. Deus, eu preciso deixar ele mais macho. Tem gente que hoje em dia tem alergia até de ser macho. Não, tem gente que tem. Você chega assim, irmão, você tem que ser aquele pregador que nem João Batista. Ai, irmão, Jesus era manso. Eu falei: não, irmão, você foi feito para catar o Satanás de soco, irmão. Você não foi feito para pregar o amor. Deus quer que você prega. Não, mas isso aí para mim é tóxico. O que é isso? Não! Deus, por isso que Deus tirou você do meio da família e vai jogar você no calabouço. Só que esse calabouço não é no terreiro de macumba, não é no espiritismo, no satanismo, não. Esse calabouço é na mão de quem vai ensinar você a ser um homem e uma mulher de verdade. Aleluia! Pegou um boi hoje que Deus não manda você ir para o Egito, pegou um boi que Deus coloca você na mão de um pastor, de uma pastora que tem impulso. De um pastor e uma pastora que sabe fazer acontecer porque recebe a direção de Deus. E acabou. Certo? É assim que funciona. Lá. É assim que funciona. Então não adianta você querer pular etapa. E para concluir a palavra, te deixar eu ficar aqui até mesmo, porque Deus vai enchendo, não quer parar. Isso é um absurdo. Aí o faraó pegou e falou assim: ó, não tem ninguém. Deixa eu ler para vocês entenderem aqui, ó. 30 e alguma coisa, peraí. 37, 36, vamos começar o 36. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Aqui é José dando a ideia. Às vezes a pessoa está dando ideia para uma pessoa errada. Ó, nós vamos aqui fazer um negócio, vai encher a igreja. Só que a pessoa está pensando no palanque que ela vai ter. Acaba isso. Nós vamos fazer um negócio que vai encher a igreja. Vai encher. Essa ideia que você deu não é para ele. Não é para ela. Sabe por quê? Porque não é ali que Deus quer que você cresça. Não, eu vou dar boas ideias, eu vou ter espaço de crescer. Não, Deus não quer que você cresça agora, Deus quer que você aprenda a crescer. Porque depois que você aprender a crescer, aí você vai começar a crescer certo, você vai crescer para cima. Você não vai crescer para os lados, nem vai cair para trás, para frente, vai crescer reto para cima. Aí vem no 37. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ou seja, Deus quer pegar José e fazer não ele só bem visto na vida do pastor, mas também de todos da igreja. Mas para isso você tem que ter sido tirado da masmorra, do calabouço. Deus não vai pegar você, irmão, lá do seu conforto e vai honrar você. Porque se Deus honrar você no seu conforto, você vira um crente fraco. Você vira um crente mimado, porque já é fresco, vai virar um crente mimado. Porque você está fugindo é porque é fresco. Agora, quando você pegar Deus dentro, você deixar Deus te pisar assim, ó, com a cara na lama, aí você vai levantar, você vai pensar no bicho. Meu Deus, agora você tá bom, porque você veio no fundo. Vamos lá.
Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ó, o Faraó, pagão, endemoniado, reconhecendo que tinha uma pessoa que tinha o Espírito de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Seja pastor, seja pastora, seja macumbeiro, seja quem for, quando você estiver no lugar certo que Deus quer que você esteja, quando você passar pela amação, todos vão reconhecer que você é um servo ou uma serva honrada. Enquanto você não passar por isso, você vai ser humilhado dia após dia. Ai Deus, por que eu estou passando por isso? Faz um fresco. Ai Deus, mas eu não sei por que eu estou fazendo. Eu falo assim, meu filho, eu mandei você ficar lá na masmorra. Você está fugindo para o deserto. Você ficar na masmorra, não estou chamando a igreja de corrupção, mas você ficar na masmorra vai ser onde você vai aprender. Vai ser onde você vai ser. Não, onde que João Batista ficava? No deserto, irmão. E ali o caráter dele foi forjado. João Batista, a Bíblia diz que ele crescia em espírito no deserto. Era um cabra que não tinha nada para ele se corromper. Entenda o que eu estou dizendo? Quando Deus quer fazer a colocação dessa igreja do Egito, não é que o pastor é um faraó ou que a igreja é um Egito, mas é porque ali é lugar de forjar. Então eu estou dizendo que ali, esse lugar onde Deus vai te direcionar, vai ser onde você vai ser forjado para fazer a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que João Batista crescia em espírito. Aí João Batista olhava os caras tudo ali, o sumo sacerdote com a placa no peito, de ouro maciço, 12 pés, as roupas sacerdotal, e ele não andava assim, ó. Eu sou o sumo sacerdote do Senhor. Tudo errado. Tudo errado. Você vai ler a Bíblia, era tudo uma pandemia de tudo endemoniado aquele povo ali. Movido por espírito maligno, por sentimento maligno. Estavam tudo errado, não sei dizer tudo, mas a maioria, tudo conspirando ali. Uns eram chefes dos príncipes. Você vai ver, você vai saber. Aí João Batista falou assim, não posso ser nesses caras. Vou me vestir com uma roupa de cabelo. Porque quem olhar para mim vai ver minha simplicidade. Vai ver que eu sou um servo de Deus não pela elegância da minha roupa, mas pela essência que sai da minha boca. Aí comia inseto lá, né, os mel. Sabe por quê? Se você for no Antigo Testamento, a Bíblia diz que quanto mais você humilha o teu paladar, só você ver lá na Santa Ceia que nós estamos conversando antes, o povo vai comer ali, o povo limita o paladar, está tirando o gosto da vida. Quando você tira o gosto da vida, você abate a sua carne, você exalta o teu espírito. Ah, mas o mel é doce, então vou dar um grilo para você comer sem mel, então para ver se você aguenta. E o corpo precisa de açúcar. Aí está lá João Batista com a roupa de camelo, comendo uma micete, comendo o mel. E todo mundo sabe que no deserto o povo fica num estado que na época já não tinha shampoo, tinha condicionador. Imagina o Batista se tivesse o cabelo da altura dos ombros, então parece um bruxo. Mas ele estava lá. Ele tinha tanto de Deus, ele se humilhava tanto, que a Bíblia fala que ele não curou ninguém, não expulsou nenhum demônio, mas o chamado dele foi maior de todos os profetas. Então quer dizer que eu tenho que ser assim para Deus me honrar? Por um tempo, sim. Por um tempo você vai ter que se despir da sua arrogância para cumprir o chamado e a promessa de Deus que está sobre você. Por um tempo você vai ter que se desmontar. Ah, hoje eu vou para a igreja parecendo um palhaço. Tem gente que vai para a igreja parecendo um palhaço. Vou pôr cílios, vou pôr pó, vou pôr batom, vou fazer luzes no cabelo, vou pôr um salto desse tamanho. Às vezes você vai falar, misericórdia, não sabe isso aí. Eu falo assim, não, eu vou para a igreja humilde, porque o Senhor vai me exaltar, porque o Senhor agrada as pessoas que se vestem decentemente. Hoje em dia os irmãos só estão faltando neon no terno. Então os irmãos já tem terno com-íris, prata, dourado, com lantejola, um monte de coisa. Pra quê? Isso, pra quê? Pra quê? Sendo que você coloca uma roupa simples, aí você vai falar assim, ó, é assim que Deus me quer. Porque quando Deus quiser que eu coloque as roupas do governador, aí eu vou poder colocar. Mas enquanto eu não sou governador, eu vou me comportar que não servo, humilde e quebrantado de coração. E eu já encerro, não estou tentando parar, mas Deus está mostrando, Deus está falando mais aqui. Aí você vê, o povo ia lá no deserto e falava assim, aí João Batista, não, eu não sou Cristo não.
João Batista pregava tão cirurgicamente, tão certeiro, tão pesado, que o povo falou: rapaz, acho que esse cara é Jesus. Na Bíblia, eu acho que esse cara é o Cristo. Então você escolhe. Você vai querer ser visto, não estou dizendo que todos os sacerdotes estavam errados, mas você vai querer ser visto por um sumo sacerdote vazio, corrupto, canalha, corrompido, mas está por fora todo elegante. Não importa onde eu estou, o importante é que todo mundo me veja bem, mas por dentro o teu espiritual está destruído. Porque você ainda não conseguiu alcançar a promessa. Enquanto você não alcançar a promessa, não fizer a vontade de Deus, a bênção não vai entrar. Ou você prefere estar aqui no João Batista? Os outros olham lá. Rapaz, coitado desse irmão, coitado dessa irmã, coitado dessa criança, desse jovem. A igreja é pobre. Pastor também é pobre. Família é pobre. Mas é bem espiritual. Mas se adorar por você morre agora. Ou você morre, você vira crente. É assim que Deus quer. O tratamento do crente é assim. É pau, pedra. Porque a Bíblia diz que o homem que construir a sua casa na rocha será sábio. Porque vai vir todo o tormento e não vai derrubar essa casa. Frio, vai furacão, tempestade, o que for. Por quê? Porque está na rocha. E a rocha que a Bíblia fala é Cristo, e a casa somos nós. Se você for construído nas doutrinas de Cristo, podem bater na sua cara, podem apontar a arma na sua cara, pode te chamar de pobre, pode te chamar de trapo, pode te chamar de mimado, pode te chamar do que for. Você pode ser fresco, pode ser ex-homossexual, você pode ser o que for, mas você não vai se abalar. Aleluia! Mas aí se você está aqui naquele homem que construiu a casa na areia, ô irmão, gritou comigo. Como é que você vai reger o grupo? Como é que você vai fazer o evangelismo? Como é que você vai entrar na cadeia? Como é que você vai lidar com mulheres do crime, sendo que você não suporta nada? Meu Deus! Ou você vai ficar que nem muitas pessoas fazem. Eu estou evangelizando, e bate ação. Aí depois que acabou aquela encenação, desliga a câmera, sai, nem fala com a pessoa. Que nem político. Político é assim. Chegou a época de eleição, você vê político entrando em córrego, político entrando em enchente, político passando na feira, político brincando de pega-pega, político tomando banho de chuva, você vê tudo! Porque ele quer ver o status. Político verdadeiro, ele está que nem de Gênesis e Apocalipse, na mesma sintonia. Político honesto, ele está no mandato, fora do mandato, durante o mandato, sendo a mesma pessoa. Tem político que passa 4 anos que você nem vê. Mas chegou 5 meses antes da eleição, ele começa. Pô, vem cá, você que fuma crack, vamos tirar uma foto. Vai tirar a foto do cara. Você entendeu? Aí chega no outro ali, ele nem gosta do pastel porque ele tem nojo. Ele vai lá e... Mas o importante é a foto! O importante é a foto! E tem crente hoje que está assim! É, Jesus! Está destruído, está arrebentado, não está sufocado, não aguenta mais a promessa. Mas quem vê pregando, louvando na feira, tem que olhar e falar assim: nossa, foi um prazer na navegação, não. Às vezes Deus deixa a tua carne ser destruída para mostrar a essência que tem dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Tu, depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. O que Paulo falava lá em Efésios? Uns Deus levantou como apóstolo, outros como profeta, outros como pastores, evangelistas e mestres. O apóstolo, ele é o que mais apanha. Que ele é direto com Deus. O apóstolo e o profeta, mas tem uma diferença. Porque o profeta ele mais prega e ele mais revela. O apóstolo ele já é mais cheio de dom, que nem a dos 3, levanta e anda. O profeta também é usado assim, mas o profeta é mais boca de Deus. Só que, imagina que o pastor for querer tesourar o profeta. O pastor ele foi feito para cuidar. O mestre ele foi feito para ensinar, de Gênesis a Apocalipse. Nada de uma filosofia não, de Gênesis a Apocalipse ele vai ensinar.
Ele vai ensinar. Se você pegar o mestre para poder pregar no culto, vai dar ruim. Por quê? Ele vai ficar lá, irmão, se você for ler no capítulo tal, no versículo tal, ele vai te explicar, ele não vai pregar, ele vai te explicar. Aí você vai acabar dormindo no culto. Por quê? Porque o dom dele é explicar. Então o mestre ensina, explica, o apóstolo é o cabeça, entre ele e eles existe o profeta, o pastor cuida das ovelhas e o evangelista vai lá fora buscar. É assim que Deus fez aqui com José. Cada um no seu quadrado. O faraó manda, José aconselha e executa. José aconselha e executa. Acabou. É cada um no seu quadrado. Mas não, a pessoa tem um dom para pregar, quer só orar. A pessoa tem um dom para orar, quer louvar. Não, ela pode fazer o que Deus põe no coração dela, mas você tem que ser fluente, porque Paulo falava, seja abundante no dom que Deus te deu. Aleluia! Aí hoje eu estou enjoado, hoje eu não quero orar mais não. Aí fica só louvando. Hoje eu estou enjoado, aí Deus levantou a pessoa para louvar, hoje eu não vou louvar, hoje eu vou tentar dar estudo bíblico, vai dar ruim, irmão. Todos têm a capacidade, mas você precisa abundar no dom que Deus te deu. Glória. Amém, irmãos? Amém. E Faraó reconheceu isso daí. O cara é de Deus, meu. Tá bom, então eu vou colocar você como governador. Por que eu puxei o exemplo de Paulo? Porque dentro do teu dom, do teu chamado, Deus quer fazer você imperar. Se você é um pastorzão, muito cheio, você vai ser o líder dos pastores. Se você é um apóstolo que nem Pedro, o seu lugar é na linhagem apostólica. Não descendência, a linhagem ali de um dos apóstolos. Se você é um mestre muito cheio, você vai ser o conselheiro dos mestres. Se você é um adorador cheio de Deus mesmo, que Deus te usa, você vai ser o líder dos adoradores. É assim que Deus quer te usar. Mas aí você fica, pula para cá, pula para lá, pula para não sei na onde. Não, volta para o calabouço. Volta para a masmorra. Se for preciso, você vai passar vergonha, como assim José passou, porque antigamente tirar a barba era motivo de vergonha. Se for preciso você passar vergonha, você vai passar, mas é ali que vai vir a tua bênção. E eu já encerro. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no teu trono, somente no trono, eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, Disse mais Faraó a José, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pôs na mão de José, vestiu de traje de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro. Meu, você quer mais o quê? Eita, glória. Ademais, fez subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José, Zafinate Paneã, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Quantos anos José tinha? Nossa, mas isso está ruim. Às vezes você vai enxergar o osso e pensa que é um 8, um 6. Quantos anos ele tinha? 30. Então você vê, tem gente que já está hoje com quase 40, está com 50, está com 60, está com 70, mas a promessa não cumpriu. Por que a promessa não cumpriu? Porque foi desobediente. Faraó vestiu José daquela roupa, colocou nele um anel importante, colocou um colar de ouro, pegou o segundo carro mais importante do Egito, porque o primeiro era para ele, e aonde ele passava, todo mundo se prostrava, e o povo dizia, gritava, aleluia, não era
se prostra porque Faraó levantou isso aí. Sabe o que Deus está dizendo? Quando chegar a tua bênção, quando você menos esperar, você terá o anel de ouro, você terá o colar de ouro. O anel representa a autoridade. Todos verão a autoridade, todos verão, aleluia, o que Deus fez na tua vida, todos verão o trabalhar do Senhor. A tua veste vai mudar da noite para o dia, não vai usar roupa repetida e também não vai viver escândalo, mas vai usar uma roupa digna de uma pessoa importante. Assim diz o Senhor. Só que você precisa passar pela cadeia. Que cadeia? A cadeia, irmãos, eu vou espiritualizar. Não que você tem que ser preso, mas a cadeia é o limite espiritual que Deus pôs. Tem agenda? Vai. Não tem, não abre. Foi convidado? Foi. Não foi? Fica. Ah, eu não gostei, eu vou mudar. Não, é ali que Deus quer que você congrega, é ali que você fica. E as calúnias que ele passou, a injúria, a difamação, olha lá. Como é que fulano pode congregar nesse lugar? É fulano, Beltrano, Ciclano, Joãozinho, Maria, né? Bartolomeu, todo mundo. Como é que esse povo vai estar num lugar desse daí? O povo pode não enxergar a essência que tem o cativeiro, a masmorra, o calabouço. O povo pode não enxergar que você é inocente quando te acusarem daquilo que você não fez, mas tudo isso é um trabalhar do Senhor, para o povo ver lá na frente que Deus vai te investir de glória. E quando você chegar lá, Deus está dizendo: ei, o pastor vai para a África, o apóstolo vai viajar não sei para onde, ei, está vendo esse templo aqui com 20 mil pessoas? Você vai tomar conta desse templo, você vai fazer aquilo que você aprendeu a fazer, porque eu sei que o mesmo Espírito que é santo, que habita em mim, também habita em você. Então eu estou viajando para outro país, eu estou tirando um tempo de missão, e quem vai tomar conta da casa é você. Glória a Deus, aleluia. Aí sai da igreja, agora vou encerrar de verdade, agora é verdade, vou encerrar. Agora é verdade. Aí sai de uma igreja simples que amanhã vira uma potência. Aí sai de uma, vai para outra, assim, ó, vou ficar aqui porque aqui eu estou de boa. Só que o processo que Deus tem lá é mais 15 anos, 20 anos, 30 anos de aprendizado. E aí? É com o rolo aí, gente. Meu Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, eu sei por que eu estou sofrendo. Aí eu falo assim: filho, não é para você ficar aí. Ah, mas eu não volto lá. Não é. Aí Deus me diz assim: ó, não é aí. Não! Dá até chilique, parece que tá no ataque epilético. Não vou. É. Aí Deus fala assim: hoje estava na pobreza, estava na miséria, mas amanhã, assim, ó, tá num templo de 20 mil pessoas, tá na mídia, tá nas redes sociais, aonde passa, arrasta a multidão. Eu vi a imagem do Billy Graham, hoje não é mais vivo, pregando para 1 milhão de pessoas. Meu Deus. Você olha assim, um mar de gente assim, ó. Mas foi uma honra que Deus deu para ele. A gente não sabe o que ele teve que passar lá atrás. Mas a gente sabe que toda conquista vem através do sofrimento. Aí a pessoa me fala assim: aqui tá ruim, eu vou pular para esse aqui que tá mais ou menos. Esse aqui que tá mais ou menos, aí desse aqui ficou ruim aqui, eu vou pular para cá. Esse aqui também ficou ruim aqui, eu vou pular para cá. Esse aqui também, eu vou pular para cá. Deus diz: não, volta para o Egito que amanhã você será reconhecido. Mas se ficar aí, será envergonhado, perseguido, abatido e caluniado. Assim diz o Senhor. Natasha, vem louvar aqui. Nós deixamos pegando até amanhã. Glória a Deus. Coloque-se de pé para nós encerrar de 10 e 14, meu Deus do céu.